o que a gente vai ver nessa aula, o objetivo da aula é entender a relação entre o aumento da inflação e o poder de compra, né? Essa questão aí dos altos e baixos, como a gente vem conduzindo, a gente vem discutindo nas nossas aulas, né? Compreender o aumento real e como calculá-lo, né? A gente vai também trabalhar com um pouquinho uma fórmula matemática para o cálculo do aumento real, por exemplo, no salário de uma pessoa, né? Considerando a inflação. Aí, no caso, em poucas palavras, por que os preços sobem, né? Por que você acha que os preços sobem, né? Aí, o arroz, o pacote de 5 quilos a R$ 40, já bateu R$ 40 há pouco tempo atrás ainda. Hoje é 20 e poucos reais, mas o pacote de arroz já foi a R$ 40, né? Olha lá, carne, R$ 70 o quilo, botijão de gás e por aí vai, né? E aí as coisas ficam caras. Por que será que elas ficam caras? A gente sabe que isso é o processo inflacionário que vem resultar no aumento dos preços e a pior situação que a inflação provoca é a questão da perda do poder de compra dos salários das pessoas que trabalham, né? Aí a inflação é o aumento dos preços de bens e serviços, né? Isso é a inflação. Os preços sobem por muitos motivos, entre eles o aumento de custo de produção em geral, né? Aumento da energia elétrica, aumento da matéria-prima para fazer esse produto, né? Aumento da demanda de compra, ou seja, quando as pessoas todas querem comprar a mesma coisa, ela aumenta o preço, aumento da demanda. E fatores econômicos, a emissão de moeda, né? Quando a gente emite moeda, gera inflação, né? Por exemplo, vamos ver o caso do feijão carioca, esse feijãozinho que está ali, que todo mundo conhece, né? No Brasil, a gente gosta bastante. A alta do preço médio acumulado nos últimos 12 meses, a gente pegou uma faixa aqui lá em 2020 até 2021, ela foi de 14% esse aumento, né? Ou seja, o feijão subiu quase 15% lá na época da pandemia, né? De 2021 para 2022, né? Uma coisa assim que a gente achou absurdo, né? As coisas aumentaram muito o preço. Por quê? Porque aumentou o preço por conta de vários motivos e a pandemia do coronavírus foi um fator decisivo para esse aumento, né? A produção baixou e a demanda aumentou, porque as pessoas ficaram em casa, elas precisavam se alimentar e dificultou muito o transporte, e são vários motivos, né? Aumento do preço do combustível, isso acabou afetando toda uma cadeia de produção, não só o feijão, mas todas as coisas aumentaram o preço, né? Outros produtos também tiveram um reajuste nos preços nessa época. Tem o site do IBGE, é possível encontrar valores do reajuste acumulado nos últimos 12 meses nessa tabela, né? Vendo, sempre a gente tem essa consulta, eu vou deixar aqui na aula do lado, o link para o site do IBGE. O IBGE ele vai produzindo sempre esse percentual do índice de preço, e se você consultar na tabela, você vai reparar que eles colocam aqui o preço por unitário, o aumento de preço pelas principais cidades, né, as principais capitais do país, e o preço, aquele aumento nos últimos 12 meses, né, considerados atrás da época que você estiver pesquisando. Você vê se aumentou, se diminuiu, tem hora que ele coloca o índice negativo, porque aquele item que você procurou, ele vai estar com preço menor, né, do que antes, há 12 meses atrás. Ali tem farinha, macarrão, aí tem leite condensado, floco de milho, farinha, feijão, macarrão, são, assim, são muitos preços de coisas mesmo que a gente usa no dia a dia, que o IBGE faz essa pesquisa e deixa no site, né? A gente pode pesquisar. Em janeiro de 2021, o salário mínimo nacional era R$ 1.100, né? Em janeiro de 2022, houve um reajuste de 10,18%, fazendo com que o salário subisse para 1.212. Se considerarmos apenas o reajuste do preço do feijão, que foi de 14,69 no período, veremos o aumento no preço do feijão foi maior do que o reajuste do salário, né? Porque o reajuste do salário foi 10,18
e o reajuste do preço do feijão foi 14,69, né? Um aumento muito maior, aumento do preço do feijão em relação ao aumento que a gente teve no salário mínimo, né? Isso significa que o poder de compra foi prejudicado. Se uma família consome feijão regularmente, terá que arcar com uma despesa maior para que possa continuar consumindo feijão, né? O feijãozinho ali do lado. Vamos fazer as contas, né? Nessa época aí, em 2022, ó, em dezembro de 22 e dezembro de 21, o preço em dezembro de 22, o quilo do feijão, era feijão carioca, né? Era na faixa, nesse supermercado que a gente pesquisou aqui, ó, era R$ 8,99, praticamente R$ 9 o quilo de feijão. Então, muito caro, né? Feitos os cálculos, né? A gente viu que teve vamos dizer assim, um aumento de 14%, né? Em relação ao preço em 2021. Né? Em 2021, o preço era R$ 7,83, né? E depois, em 2022, com um aumento de 14,69, o feijão foi para quase R$ 9,00, R$ 8,99. Né? Antes era esse, 2021. Em 2022, ele passou a ser R$ 8,99. O percentual em relação ao salário de 2021 de 0,71%. O percentual em relação ao salário de 2022 era 0,74%. Ou seja, esse 0,71%, o salário mínimo era dedicado para a compra de um pacote de feijão. Então, a pessoa ganhava 1.100 e era menos, vamos dizer assim, quase, vamos dizer, 0,71, era menos de 1%, né? Uma faixa do salário, uma pequena parte para comprar 1 quilo de feijão. Então, 0,71 em 2021. Quando foi em 2022 que o feijão teve um aumento de 14%, aumentou aquela quantidade de dinheiro que a pessoa precisava tirar de um salário mínimo para comprar 1 quilo de feijão, 0,74, né? Esse valor passa um aumento de 0,3 pontos percentuais que a pessoa precisa, que ela teve, na realidade, de perda de poder de compra. A gente está usando aqui o feijão, mas se tudo aumentou, a gente tem uma perda até às vezes maior de pontos percentuais a mais, considerando o processo inflacionário, né? Por isso que o salário mínimo tem que ser reajustado ou a inflação, ou até mesmo acima da inflação, para que não tenha a perda do poder de compra. Essa discussão está na mídia, está sempre em sala de aula, também a gente fala muito sobre isso, né? Aí, consulte essa tabela do IPCA, que está do lado aqui, ó, com os reajustes de preço dos produtos e serviços, calcule qual era o preço do pacote de farinha de mandioca nos últimos 12 meses. Você vai ter no site que eu vou deixar do lado, né? Considere uma família com renda de 2 salários mínimos e que consome um pacote de farinha por mês. Qual foi o aumento percentual na despesa familiar causado pela farinha? Né? Não esqueça de considerar também o aumento do salário mínimo nesse período. Se necessário, realize uma nova consulta. É uma sugestão de atividade para você, né? Aqui, analisando o gráfico abaixo, esse gráfico está um pouco inelegível, mas aqui dá para você, ilegível, né? Você vai ver que ele tá, aqui tem uma tabela aqui no eixo Y, de 80, 100, 120, né? E as coisas vão aumentando aqui, né? Ó. Analisando o gráfico abaixo, é possível perceber a variação no preço do botijão de gás de cozinha. No mesmo período, o IPCA indicou a inflação acumulada de 10,38%. Então, o preço de gás de cozinha vai aumentando aqui, ó. Então, de 76, aí em fevereiro de 2000, aqui foi em janeiro de 2021. Aí, por exemplo, agosto de 2021, o bujão de gás já era R$ 93,00. Dezembro de 2021, 102. Janeiro de 2022, 102,41, né? E só subindo. Relacionando a evolução do preço de gás com a inflação, é correto afirmar. A gente vai fazer os cálculos aqui, como a gente fez em sala, né? Você viu que se você descontar, ou seja, considerando o período de janeiro de 2021 até janeiro de 2022, o botijão de gás passou de 76,86 para 102,41. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um cálculo do percentual, porque teve esse aumento de 76 para 102, fazer a diferença de 102 menos 76 e ver o percentual de aumento, né? Aí você vai reparar que o aumento do preço do gás foi superior ao preço da inflação.
como a gente demonstrou em sala de aula, né? Aí, nesse caso, a gente vai ver agora um videozinho mostrando como é que calcula, né, esse aumento real no salário de uma pessoa, né? Vou soltar o videozinho aqui para a gente verificar e daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Soltar. Neste vídeo vamos falar sobre o aumento real do salário. Qual o ganho real de um salário quando o aumento é de 6%, por exemplo? Ou 8%? 10%? Ou quem sabe 12%? Sim, porque após o aumento anunciado, nós temos que considerar a inflação. A inflação que, apesar de baixa, corrói o poder de compra do nosso salário. E o aumento anunciado não corresponde ao ganho real que imaginamos. Para calcularmos o aumento real do nosso salário, vamos recordar 3 definições importantes. A primeira é o aumento nominal, que é aquele aumento de salário que é anunciado, que é divulgado e noticiado pela mídia. Depois temos a inflação, que é o índice geral de aumento de preços divulgado pelo governo e que representa a perda do nosso poder aquisitivo. E por fim o aumento real, que é realmente o percentual de aumento real, considerando o aumento nominal que foi anunciado, mas compensando a perda provocada pela inflação. Então, o aumento nominal impulsiona o nosso salário para cima, a inflação traz o nosso salário para baixo, e no meio desses dois componentes temos o aumento real, que é o percentual do quanto o nosso salário realmente foi valorizado. Bem, vamos aos cálculos. Vamos considerar inicialmente uma situação em que o aumento nominal foi de 8%. Então, o aumento anunciado e divulgado foi de 8%. Mas no período, a inflação foi de 6%. Então, qual será o nosso aumento real? Vamos pegar essas 3 variáveis, aumento nominal, inflação e aumento real. Vamos colocar tudo no liquidificador. Fazer a mistura. E vamos obter como resposta a seguinte fórmula: 1 mais N igual, abre parênteses, 1 mais R, vezes, abre parênteses, 1 mais I. Então, 1 mais N igual a 1 mais R vezes 1 mais I. Nesta fórmula, N é o valor do aumento nominal, R é o valor do aumento real que estamos procurando e I é a inflação no período. Esta fórmula vai nos mostrar o aumento real que estamos procurando. Recordando os dados do nosso problema, o aumento nominal 8%, o aumento real é o que estamos procurando e inflação no período 6%. Lembrando que são os dados do nosso vídeo, 8% de aumento nominal e inflação de 6%. Vamos aos cálculos. Recordando a nossa fórmula, 1 mais N igual a 1 mais R vezes 1 mais I, índice de inflação. 1 mais N, 1 mais 0,08 agora, igual a 1 mais R, que queremos descobrir, vezes 1 mais 0,06, que é a inflação. Vamos somar agora aqueles números que estão dentro do parênteses, 1,08 igual a 1 mais R vezes 1,06. Mas nós queremos isolar 1 mais R, que é a nossa incógnita, o valor real, o aumento real do salário. Então,
1,6, 1,06 está multiplicando, passa para o lado de lá, dividindo. 1,08 dividido por 1,06, aqui está, igual a 1 mais R, que é o que queremos descobrir, o aumento real. Fazendo a conta na nossa calculadora, vamos obter que 1 mais 8 dividido por 1 mais 0,6 igual a 1,0189, que é igual a 1 mais R. Passando 1 para o lado esquerdo, fica 1,0189 menos 1, que é igual a R. Fazendo aquela continha, vamos obter 0,0189, que é igual a R, nosso aumento real. Portanto, o nosso aumento real é 0,0189, que corresponde a 1,89%. Então, o nosso aumento real do salário foi 1,89%. E aqui está a nossa fórmula, recordando, 1 mais N igual 1 mais R vezes 1 mais I. Lembrando que N é o aumento nominal, o aumento anunciado, R é o aumento real que você está procurando e I é a nossa inflação. Se você quiser praticar, aqui estão os resultados para o aumento nominal de 12%, aumento nominal de 10%, considerando aquela inflação que nós vimos. Experimente fazer os cálculos para conferir o aumento real do seu próximo aumento de salário. Boa sorte! Pode pesquisar essa fórmula para a gente resolver o próximo exercício, né, que seria esse aqui, né? A gente pode usar esta fórmula para a gente ver vamos dizer assim, o percentual de rentabilidade real nesse investimento. Outra consequência da inflação está associada ao rendimento real de investimentos, que é aquele conseguido em uma aplicação descontada da inflação. Se o investimento teve um retorno de 10% ao ano e a inflação no período foi de 2% ao ano, qual foi a rentabilidade real? Aí a gente pode usar a fórmula, né? Colocamos aqui o resultado, ó, você tem a fórmula 1 mais N é igual a 1 mais R vezes 1 mais I, né? Onde N é a taxa de retorno, é a taxa de retorno real, né? O I é a taxa da inflação, e essa taxa de retorno real é o que a gente está procurando, né? Aí, o que você vai ter? Você vai ter 10% da inflação no ano, nós substituímos aqui no N, que é a taxa de retorno, né? Você tem a taxa de rentabilidade real que a gente está procurando, e a taxa de inflação, que foi 2%, fazendo os cálculos, dá 7,8%, ou seja, o anúncio é de que ganha-se 10%, com a inflação de 2%, mas o retorno real que a gente tem, com a inflação de 10%, e a inflação com aumento, com uma taxa de ganho de 10%, e a inflação de 2% ao ano, a gente tem um retorno só de 7,84%. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses investimentos que a gente pode vir a fazer, né? Você vê que esse cálculo, como a gente disse na aula, nessa aula que teve em sala, esse cálculo ele traz uma coisa bacana que a gente pode ver, por exemplo, em uma promessa de ganhos de um banco, ou um investimento que a gente venha a fazer no futuro, né? Bem bacana essa forma de fazer o cálculo, né? E se esse investimento fosse, por exemplo, de 10% ao ano, o rendimento dele, mas a inflação fosse de 11% ao ano, a rentabilidade real seria negativa, ou seja, a gente ia perder dinheiro, como acontece com a poupança, como a gente vem discutindo nas aulas, né? Às vezes a gente brincar perde dinheiro. Aí isso pode acontecer, por exemplo, com aplicações como a poupança, cuja rentabilidade está atrelada à questão da Selic, né? A Selic ficar abaixo da inflação, a rentabilidade real da poupança será negativa. Para se proteger dessas situações, há no mercado várias opções de investimento, como a gente disse em sala, né? Cujo rendimento está atrelado à inflação, ou seja, ao IPCA, que é o índice ao consumidor amplo, né? A gente já sabe esse IPCA,
o significado dessa sigla, e nas aulas anteriores a gente discutiu isso aí, né? Aí, alguns exemplos desse, para a gente pode se proteger, tirando dinheiro da poupança e fazendo esses investimentos, que seriam, por exemplo, título público, Tesouro Direto IPCA+, título privado, como CDBs, né? CDBs, letra do Tesouro, letra de crédito, né? LCI, LCA, fundos de investimentos e fundos imobiliários, né? É uma forma da gente se proteger, entre aspas, né? Porque tem risco, principalmente esses fundos de investimento. Talvez o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, seja mais seguro, né? E o CDB também é dependendo da instituição bancária. A gente fez uma discussão disso em sala, né? Inicial, assim, a quem está na segunda série, a gente pôde fazer uma discussão, mas seria assim, a primeira opção é a poupança, mas a poupança pode perder se a Selic fica abaixo da inflação, porque a poupança está associada à Selic, que é uma taxa definida pelo Banco Central, uma taxa de juros, né? Aí, aqui fica nossa fechamento de nossa aula. Vimos nessa aula o aumento da inflação, pode afetar o poder de compra, né? Eu vejo que essa aula, ela fecha um pouco, assim, ideias de aulas anteriores, né? Porque a gente vem discutindo a questão da inflação e a perda do poder de compra do salário, né? Que salário? O salário que a pessoa recebe, não precisa ser só o salário mínimo. A gente fala do salário mínimo, mas tem a pessoa que ganha acima do salário mínimo, ela também tem uma perda de poder de compra se ele não tiver um reajuste periódico no salário, com um processo inflacionário instalado naquele país, né? E também discutir o aumento real está atrelado ao aumento da inflação. Você vê que aqui, nesse segundo objetivo da aula, a gente vê esse cálculo que a gente acabou de fazer nessas questões. E como a gente viu na aula presencial, que a gente pôde fazer no caderno alguns exemplos, né, como a gente fez, que a gente pode calcular o retorno real, né, de um período que você faz um investimento ou que você teve um aumento no salário, né? Você vê quanto que foi realmente que aumentou o salário, né? Muitas vezes a gente recebe o aumento do salário só da inflação. Já é um aumento mínimo que mantém o poder de compra do brasileiro. É isso. Espero que você mande as aulas, anote certinho as questões aqui, nossas referências que a gente usou para fazer as aulas, né? Eu conto com vocês na próxima aula ao vivo ou na nossa próxima aula gravada, não é assim?